Vamos lá, alunos do segundo ano, para uma revisão de geometria analítica. A gente vai falar o estudo do ponto. Façam todas as anotações no caderno, mesmo que o exemplo já tenha. Eu procurei pegar exemplos diferentes, ok? Mas você pode achar parecido, mas mesmo assim, copia, é um treino, ok? Então nós vamos fazer essa revisão. Geometria analítica, a gente vai estudar o ponto, a distância entre dois pontos, coordenadas, enfim, né? Então vamos lá. Distância entre dois pontos. Tentem trazer para a realidade de vocês, né? Quando eu falo física, matemática, a gente vai estudar a distância, né? Que é um espaço entre esses dois pontos, A e B, C e D, enfim. Primeiramente, mostrar da onde surgiu a fórmula de distância entre dois pontos, né? Porque não é interessante decorar, e sim saber da onde ela foi estabelecida. Ela foi estabelecida através. Olha aqui, eu tenho os pontos A e B. E eu tenho as coordenadas XA, XB, YA e YB, ok? No eixo de abscissa e no eixo de ordenada. Fazendo a junção desses pontos, você percebe que nasce, surge um triângulo retângulo. E triângulo retângulo te lembra o quê? Teorema de Pitágoras, ok? Então nós temos aqui para onde o ângulo reto olha a nossa hipotenusa, que vai ser a distância entre A e B. E aqui a gente tem os catetos, né? XB menos XA, que nós temos a variação aí, YB menos YA. Então, como que é a fórmula da hipotenusa? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, nosso grande Pitágoras. Então aí, quem faz o papel de hipotenusa? Professor, DA? DAB. Muito bem. E os catetos? Nós temos XB menos XA, tudo isso ao quadrado, não se esquecendo, mais YB menos YA, tudo isso ao quadrado. Tudo bem até aí? Ó, professor, você esqueceu do quadrado aqui, não pode. Hipotenusa ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Se a gente tem quadrado, passa para o outro lado o quê? Se a gente quer achar essa distância. Distância AB. Passa para o outro lado potência, passa para o outro lado o quê? Raiz. Então a gente vai ter a raiz quadrada. A raiz quadrada de xb menos xa, tudo isso ao quadrado, mais yb menos ya, tudo isso ao quadrado. Deu para entender de onde surge a fórmula de dois pontos? Então, esta fórmula será usada bastante a partir de agora. Ok? Então, vamos para um exemplo de aplicação. Calcule a distância entre os pontos 1, 7, menos 5 e menos 1. Ó, vou deixar vocês printarem a tela. Ok, então vamos lá. Não deu pontos, não deu nome dos pontos para você, mas a gente vai achar a distância. Então vai ficar a distância. Sempre assim, ó. Eu procuro falar desta forma para ficar mais fácil. Ó. O primeiro, né, que é o primeiro x com o primeiro e o segundo com o segundo, alternando aí, ok? Então vai ficar a raiz quadrada, abre parênteses, vai ficar menos 5. Não se esqueça que dentro do parênteses é menos 1, tudo isso ao quadrado, mais, agora, menos 1, né, do ponto ali, menos 7. Tudo isso ao quadrado, ok? Aí nós temos uma raiz quadrada. Vamos lá. Menos 1 e menos 5 dá quanto? Menos 6. Menos 6 ao quadrado, muito bem. E menos 1 e menos 7? Menos 8 ao quadrado. Para ficar mais visível. Quanto que é menos 6 ao quadrado? Menos e menos, mais 6 vezes 6, 36. E 8? Menos e menos, mais 8 vezes 8, 64. 64 mais 36 corresponde a quanto?
Raiz quadrada de 100, acompanhe comigo. E quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. A gente costuma colocar 10U, tá? De unidade, quando não dá. A distância é 10, ok? Agora vamos para o exercício de aplicação. Então a fórmula a gente já sabe, né? A distância entre dois pontos, aqui no caso essa é a genérica, AB, raiz quadrada, dentro xb menos xa, tudo isso ao quadrado, mais yb menos ya, tudo isso ao quadrado. Aqui a gente tem um exercício, ok? Vamos lá, que é um exercício de vestibular da aeronáutica. O triângulo de vértices A 7, 3, B 4 e 3 e C menos 4 e 2 é escaleno, isósceles, equiângulo ou obtusângulo. Então, como assim, professor? Escaleno, o que é escaleno? Escaleno, a gente vai ter os três lados o quê? Diferentes, certo? Isósceles, dois lados iguais e um diferente. Equiângulo significa que a gente tem todos os ângulos iguais, 60 graus, né? Então, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Então, eu tenho três ângulos, 60. E obtusângulo significa que um dos ângulos é maior que 190. Tudo bem? Então, a gente vai ter que calcular a distância desses pontos, né? Geralmente, quando dá 3 pontos para você, é batata. É um triângulo. Ok? Então, você desenha o triângulo ABC. Tanto faz colocar os pontos, tá? Aqui aleatório. Ó, AB. Então, eu tenho uma distância B. BC, eu tenho uma distância BC. AC, eu tenho uma distância AC. Ok? Então, vamos para a resolução. Coloquei até os pontos aqui para você entender. Ó, A 7, 3, B, menos 4 e 3, C, menos 4 e 2. Vamos calcular primeiro a distância de AB. Coloco na raiz quadrada, né? E aí eu faço. Eu estou calculando a distância de A e B, certo? Então, ó, menos 4 primeiro com o primeiro. Menos 4 e menos 7. Por que menos 7? Por causa da fórmula, né? Aqui é mais, mas mais e menos fica menos. Então, menos 4 e menos 7, tudo isso ao quadrado. Depois, 3 menos 3. Mas, professor, tá 3. Esse menos da fórmula, galera. Tudo isso ao quadrado. Tudo bem? Menos 4 e menos 7 dá menos 11. Ok? Menos 11 ao quadrado. Eu tenho 3 e devo 3, 0. 0 ao quadrado. Eu coloquei passo a passo. Se você quiser fazer, é uma opção sua, tudo bem? Diretão. Pode fazer, que eu tenho que demonstrar. Menos 11 ao quadrado. Menos 11 ao quadrado vai ficar menos 11 vezes menos 11. Menos e menos mais. 11 vezes 11, 121. Né? 121 mais 0 é 121. A raiz quadrada de 121 é 11. Achei a medida de DA. Desculpa, a distância de AB. Agora vamos achar a distância de BC. Olhem aqui. B e C, né? X, o primeiro com o primeiro. Então vai ficar menos 4 mais 4. Professor, mas por que ficou mais 4? Menos e menos, mais. Menos 4 mais 4, tudo isso ao quadrado. Mais menos 2 e menos 3. Por causa da fórmula, ficou menos 3. Menos 4 mais 4, 0 ao quadrado. Menos 2, menos 3. Devo 2 e devo 3, devo 5, ok, galera? Sempre pensa na questão de dinheiro, de dever e ter. Quando eu falo dever, é menos. Quando eu falo tenho, é mais. Então ficou 0 ao quadrado menos 5 ao quadrado, 25. 25 mais 0, 25. Então ficou com a raiz quadrada de 25, que é 5. Agora o próximo, né? De A, C. Então, o primeiro com o primeiro e assim sucessivamente. Então, menos 4 e menos 7, tudo isso ao quadrado. Mais menos 2, menos 3, tudo isso ao quadrado. Menos 4 e menos 7, menos 11, professor, ao quadrado. Menos 2, menos 3, nós já fizemos, menos 5 ao quadrado. Menos 11 ao quadrado, menos e menos mais, 11 vezes 11, 121. Menos 5 ao quadrado, menos e menos mais, 5 vezes 5, 25. 121 mais 25. E, professor, raiz de 146, não lembro como faz. Galera, olhem as opções aqui. Eu tenho
11, 5 e raiz de 146. Você concorda que já dá para saber? A gente tá calculando as medidas, né? A distância entre os pontos. Então são 3 pontos o quê? Diferentes. Então é o nosso escaleno. Agora eu vou fazer mais uma com vocês. Eu vou deixar vocês terminarem essa, ok? Como exercício avaliativo. Eu só vou começar com vocês. Se a distância entre 2 raiz de 3 e y e 4 raiz de 3 e 1 é 4, então y pode ser... Então, como que a gente faz? A gente vai calcular a distância, ó. Abro a minha raiz quadrada, ok, meia torta, mas estamos aí. O primeiro com o primeiro. Então, vai ficar o quê? 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Tudo isso ao quadrado. Muito bem. E depois vai ficar o quê? 1 menos y ao quadrado. Galera, só que ele fala que a distância, tudo isso é igual a quanto? 4. Ok? Vamos lá, então? Galera, aqui eu posso juntar, por quê? Eu tenho radicais iguais, então eu posso fazer raízes iguais, né? É como se eu tivesse assim, 4x menos 2x. Ok? Então eu tenho 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Quanto que eu tenho? Muito bem. 2 raiz de 3, tudo isso estou fazendo passo a passo, ao quadrado. Aqui é um produto notável. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso ao quadrado. Tem que ter a mão firme para fazer a raiz e segurar o celular ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 com quadrado eu posso cortar. Ó, uma dica já. Mais 1. Vamos juntar 2y mais y ao quadrado. Isso tudo é igual a 4. Ok? Já vou juntar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Multiplicação primeiro, 12. 12 mais 1 é quanto? 13. 13 menos 2y mais y ao quadrado. E professor, e agora? O que eu vou fazer? O senhor deixou a parte mais difícil para eu fazer? Bom, galera, eu vou dar uma dica. Para tirar a raiz, se a gente tem uma igualdade, a gente eleva os dois lados ao quadrado. Olha que simples. Aí ficou 13 menos 2y mais 2y ao quadrado igual a 16. Ok? Vamos só arrumar aqui, ó. Só estou arrumando, porque não dá para fazer nada com y ao quadrado, nem com 2y. O 16 está positivo, vem para cá o quê? Negativo. 13 menos 16, menos 3. Caiu numa equação de segundo grau, que eu tenho certeza que você consegue resolver. E aí o que você vai fazer? Vai resolver e depois eu vou dar visto. Tudo bem? Muito obrigado, galera, e até mais.